Se você clicou nesse vídeo, então já deve estar familiarizado com o Analog Horror, que começou a ficar bem popular lá por volta de 2021, por mais que já existissem outras séries que vieram antes desse boom grande que aconteceu. E a verdade é que o gênero por si só é bem chamativo pro público e eu perfeitamente enxergo o seu apelo. Toda a questão de contar uma narrativa desconfortante por meio de uma mídia antiga e obsoleta faz bastante sentido, ainda mais pelo aspecto do obsoleto, na qual ajuda muito a apresentar aquele sentimento de que você está descobrindo algo perdido com o tempo e que por conta disso não existe uma resposta simples. Até a estética do VHS pode ser usada como um objeto pro horror e é completamente compreensível. Eu mesmo não cresci na época em que essa forma de mídia era padronizada, assim como eu sei que muita gente mais nova pode se sentir desconfortável por ver a degradação e o funcionamento de uma tecnologia arcaica. Mas por mais que eu entenda o seu apelo como um todo, ainda sinto que esse gênero tá se agarrando tão forte nisso que o tornou completamente rígido e estagnado. No fim, Analog Horror parece mais uma estética cansada e repetitiva do que um gênero no horror que realmente possui destaque por seus riscos e experimentação. Antes de falar o que estagnou o Analog Horror, eu quero dar alguns exemplos de obras na qual fizeram o gênero ser popular, e como muitos projetos que vieram depois não entenderam exatamente o que fazia essas obras serem populares em primeiro lugar. Eu acho que o melhor exemplo, além de ser o mais direto, é o de Local 58. A série hoje em dia pode até parecer um mais do mesmo dentro desse mar infinito de conteúdo dentro do gênero, mas o que faz essa obra ser tão interessante é justamente como ela influenciou todo o estilo de narrativa do Analog Horror no futuro. Hoje em dia tratamos como até um clichê a estrutura da gravação de um programa de TV antigo ter o seu sinal interrompido por alguma coisa macabra e misteriosa. E esquecemos como Local 58 não só popularizou esse exato formato, mas como ele conseguiu mesclar isso perfeitamente na narrativa. A série utiliza as interrupções de sinal junto com toda a estética como uma forma de nos deixar imersos nesse cenário, como se realmente estivéssemos nos anos 80 e gravando essas transmissões estranhas. Algo que ajuda na imersão também foi o fato da série apresentar coisas que de fato passamos, como a mudança do sinal análogo para o digital, na qual não só serve como uma forma de mostrar a passagem de tempo e nos situar no período em que a série se passa, mas como também é uma forma muito interessante de mesclar algo que a princípio poderia ser considerado apenas como estético, mas que na verdade era um elemento narrativo que se encaixa com os temas discutidos na obra, como o patriotismo, por exemplo, algo que é alvo de discussão nos Estados Unidos até hoje, mas que era muito mais forte e impulsionado nos anos 80. Mas o aspecto que mais me fascinou em Local 58 foi a sua abordagem no horror. A estética do VHS e da transmissão análoga são apenas dois dos vários fatores contribuintes para a construção de tensão na obra. Eu acho que o exemplo perfeito disso é o último episódio da primeira temporada, na qual acompanhamos a gravação de um GPS levando o motorista para uma situação bizarra. A construção em volta do GPS aos poucos passando a dar a direção errada, com a forma que a rota vai se montando, cria uma sensação extremamente agoniante, na qual chega no seu clímax e então acompanhamos o motorista fugindo do que era o ponto de destino. É bem tenso, agonizante e fantástico. Em nenhum momento você sente que a forma em que o vídeo está sendo apresentado o limita de algum jeito. O que é ainda mais interessante pra mim é como esse vídeo não foi feito emulando a estética VHS, mas sim aquelas câmeras que você deixa no painel do carro, além do GPS enlouquecendo aos poucos. No fim, é a prova viva de como usar a sua mídia para apresentar um conceito criativo que não depende necessariamente de alguma estética, mesmo que ela contribua pro mesmo. Não é só apenas o visual que se destaca em Local 58, mas como também a sua forma de apresentar a ameaça por trás desses acontecimentos. Desde o primeiro episódio nós somos apresentados a ideia de que algo está errado com a Lua, e enquanto progredimos na série, notamos como essa ameaça vai aos poucos ficando cada vez mais presente, até chegar o ponto em que nós temos a conclusão de não estarmos apenas vendo uma série de vídeos curtos emulando interrupções estranhas, mas uma história de terror cósmico onde a Lua é apresentada como um ser consciente, com vídeos como o segundo episódio da primeira temporada apresentando uma mensagem do governo americano, resumidamente pedindo para os cidadãos tirarem as suas próprias vidas como uma forma de derrotar o inimigo, mais uma vez amarrando bem o tema de patriotismo, justificando a sua estética retrógrada e apresentando um conceito aterrorizante. No fim, o que fez Local 58 ser tão incrível foi como todas as suas ideias e estéticas se encaixaram perfeitamente com a narrativa, além de não ter medo em explorar outras formas de contar a história e experimentar linguagens visuais diferentes. E o mais importante, apresentar um conceito ameaçador e aterrorizante de forma progressiva, sem a necessidade de mostrar ela a cada segundo, mas sem deixar ela rasa e ausente. Eu poderia passar horas e horas
horas falando de cada detalhe presente em Local 58, mas esse não é o ponto do vídeo. Depois da série, a gente teve outras coisas igualmente interessantes, como Gemini Home Entertainment, que parece seguir os mesmos passos de Local 58, ao mesmo tempo que oferece uma nova perspectiva, além de conceitos bem diferentes. Mas o que eu realmente quero falar é de uma obra na qual, de uma certa forma, reinventou o gênero e acabou criando a estrutura atual pro analog horror. Nesse caso, estamos falando de Mandela Catalog. É impossível desconsiderar a influência de Mandela Catalog pro analog horror atual, especialmente os seus aspectos mais negativos. Mas isso faz a obra em si ser ruim? Absolutamente não. Mandela Catalog, desde o seu início, oferece uma ótica completamente diferente em comparação com outras obras do gênero na época. Ao invés de termos uma narrativa mais influenciada pelo terror cósmico, envolvendo entidades abstratas na qual vão além da nossa capacidade de compreensão, mas que quase sempre são extraterrestres, Mandela Catalog utiliza uma abordagem muito mais íntima e pessoal, explorando conceitos como o medo gerado pela religião ou o fato dela poder estar errada todo esse tempo e de estarmos adorando criaturas na qual não querem o nosso bem. Assim como o Local 58, Mandela Catalog usa a estética VHS de uma forma excelente e que se conecta com a narrativa de forma orgânica. As gravações feitas como se fossem medidas de segurança criadas por uma organização especial de combate contra os chamados alternativos. Eu quero já abrir um parêntese sobre o conceito dos alternativos. Eu adoro a forma que essas criaturas são apresentadas na obra, geralmente sendo fisicamente igual a alguém, mas possuindo alguma deformação visível que brinca bastante com o horror corporal, mas sem necessariamente depender de gore ou violência extrema. Muito pelo contrário, a forma em que esse tipo de violência é apresentada com o passar dos volumes é sempre fortemente censurada, na qual ajuda muito a deixar vários acontecimentos para a imaginação do público, além de vender muito bem como tudo isso é uma fita educacional, por assim dizer, sobre como lidar com esses seres. Mas, diferente de Local 58, na qual eu considero sendo uma série consistente em qualidade, Mandela Catalog possui algumas falhas desde seu início. A atmosfera tensa e silenciosa funciona muito bem com os rostos distorcidos no seu primeiro volume, mas depois disso eu sinto que a obra começa a depender apenas disso para criar tensão, o que no fim só deixa tudo previsível e sem nenhum impacto. Você já espera que um alternativo vai ter um sorriso todo distorcido, junto com alguma aparência que lembra aquele meme merda do Senhor Incrível. Você já espera interferências na fita seguidos por barulhos altos, na qual sim, são jumpscares. Infelizmente, a ideia moderna de terror hollywoodiano fez com que as pessoas acreditassem que jumpscares são apenas monstros que aparecem sem nenhuma construção de tensão e atmosfera, quando na verdade eles são um clímax de uma cena inteiramente construída e preparada para aquele momento ficar preso na sua mente. Não pelo susto em si, que na verdade é só uma resposta do teu sistema nervoso, mas sim de toda a construção em volta desse susto. Então, antes de dizer que você prefere analog horror por não ter jumpscares, saiba que tem. A diferença é que algumas obras sabem construir eles de forma orgânica. No fim, o conceito interessante e assustador de Mandela Catalog não segura totalmente a sua execução repetitiva no início, coisa que o próprio Alex Kister, criador da obra, admite isso hoje em dia. Tanto que a obra atualmente é infinitamente superior e mais interessante do que era lá em 2021, justamente porque Alex entendeu o quão saturado a sua própria abordagem tinha ficado. Então isso nos leva para o ponto em que eu queria chegar. Ambas as obras comentadas possuem elementos narrativos únicos dentro do seu gênero. Elas não utilizam a estética VHS como o objeto principal do seu horror, mas sim como um elemento narrativo que também está ali para ajudar a construir o seu conceito, que é onde o terror verdadeiramente está. Em outras palavras, o conceito por trás dessas obras é o que nos causa medo e desconforto, enquanto a estética VHS está ali para nos manter imersos na história que nos está sendo contada. Só que por conta do sucesso de Mandela Catalog, muitas pessoas começaram a enxergar a sua linguagem visual como o aspecto principal do analog horror, o que acabou fazendo rapidamente se tornar estagnado e limitado. Após Mandela Catalog popularizar o gênero de vez, várias pessoas começaram a tentar recriar o que foi feito na obra. E é aí onde mora o problema. Recriar. A sensação que começou a passar com analog horror após 2021 é a de que o pessoal viu o que foi feito em Mandela Catalog e resolveu criar outra coisa em cima daquilo, ao invés de pegar a estrutura básica do gênero e brincar com ela, apresentando algum conceito diferente ou até mesmo explorar algum outro formato de mídia que também vem da mesma época do VHS. Nós acabamos ficando presos dentro dessa ideia limitada de que analog horror se resumia a PNG editado, filtro VHS, transmissão televisiva e fundo preto com legenda
agenda. Coisas na qual Alex Kister tinha desenvolvido para mesclar com a sua narrativa, agora estavam sendo tratados como um padrão para se seguir dentro do gênero. Ninguém estava tentando experimentar os limites do analog horror ou até transformá-lo em outro conceito. Todo mundo no fim só queria ser o próximo Mandela Catalog. Isso não significa que não tivemos obras com conceitos genuinamente interessantes nesse meio tempo. FNAF VHS é bem bacana. Infelizmente eu não gostei tanto quanto a maioria, pois eu meio que não gosto muito de FNAF no geral. Então, muito da lore que era mostrada nos vídeos eu simplesmente não conseguia me importar muito. Mas algo que eu aplaudo em pé é a dedicação do criador. O nível de produção da obra é fantástico. O modelo dos animatronics junto com os cenários são extremamente bem feitos. O criador dessa série claramente manja bastante de modelagem 3D. O mesmo pode ser dito para Harmony and Horror, na qual, por ser inspirado em uma série que eu não tenho mais interesse há anos, que é FNAF, eu também tive uma recepção meio morna no geral. Mas, meu amigo, que produção incrível. Mais uma vez nós vemos alguém excelente em animação 3D fazendo um excelente trabalho. Ah, e por sinal, eu gostei do especial de Natal que ele fez. A história é mais linear e o ritmo dela é melhor até. Além de eu adorar o fato de que é animado como se fosse um desenho antigo da época. Eu gostei bastante. A gente também teve Monument Mythos, na qual foi criado por Alex Kansas, que eu me sinto obrigado em citar, pois por mais que ele siga os passos de Mandela Catalog em sua linguagem visual, a forma em que a obra é construída lembra algo como um mini documentário, geralmente colocando entrevistas e áudios de pessoas na qual estavam envolvidas nas construções desses monumentos. E é óbvio, toda a ideia dos monumentos mais famosos dos Estados Unidos esconderem criaturas e outros eventos inexplicáveis é um conceito que eu pessoalmente acho fascinante. E mais uma vez nós temos uma ótima produção. As gravações com as aparições das criaturas e dos eventos é absurdamente bem produzida e editada. A minha única ressalva, na qual meio que serve para todas as séries que eu citei até agora, é que elas não dão medo. Mas, para ser sincero, eu não sinto que Monument Mythos foi criado com a intenção de ser algo necessariamente assustador, mas sim um pseudo-documentário com elementos de thriller, considerando que existe todo um plot de conspiração governamental de fundo. Eu senti que a obra estava puxando para algo mais no estilo daqueles documentários sobre mistérios feitos pela History, saca? Na qual tratam de um tópico mais misterioso e obscuro, mas não puxam necessariamente pro horror. Agora sobre FNAF VHS e Harmony and Horror, eu tenho algumas opiniões bem fortes. Talvez seja pelo fato de eu ter me afastado de FNAF quando fiquei mais velho, mas eu honestamente não consigo enxergar o impacto das partes mais assustadoras. Mesmo com a produção ótima, eu sinto que é tudo muito formulaico. Geralmente as partes mais tensas envolvem takes pausados com alguma coisa aparecendo de fundo, ou algum rosto distorcido aparecendo e a gravação enlouquecendo. FNAF VHS até que não tem tanto disso, mas Harmony Horror sofre bastante dessa padronização criada pelo gênero. Várias vezes a obra tenta ousar alguma coisa, como mostrar cenas mais violentas com o gore fortemente presente, mas tudo isso começa a cair por terra quando a estrutura dessas cenas é sempre a mesma. Take parado e bam, alguma coisa medonha e sangrenta aparece. Ou o episódio está ocorrendo normalmente e bam, um cadáver desenhado e censurado. Isso pode até ser desconfortável na primeira vez, mas quando tudo isso é repetido ao longo dos episódios, eu comecei a me cansar bastante. Repetição é o que eu sinto assistindo Analog Horror. Uma repetição da mesma linguagem visual sendo feita. Ideias diferentes aparecem, como eu citei agora há pouco, mas do que adianta esses conceitos tão diferentes e criativos se a execução é sempre a mesma de outra série? Quando se trata de Monument Mythos, eu de fato relevo, pois realmente eu não acho que o terror seja o foco principal da série, mas isso é claramente diferente com FNAF VHS e Harmony Horror, duas séries com propostas diferentes, mas que no final do dia possuem o mesmo visual de Mandela Catalog, além dos mesmos elementos cansados de abordar terror. Existe um certo ponto onde rostos sorrindo e distorcidos deixam de ser bizarros e só se tornam algo já esperado num vídeo assim. E eu não tô dizendo que você usar o clichê de um gênero é algo negativo. A maioria esmagadora de histórias que lemos, jogamos e assistimos são uma coletânea de diferentes clichês, mas o que faz certas obras se destacarem é
como esses clichês são transformados de acordo com a ótica do criador da obra. E isso principalmente envolve linguagem visual. The Smile Tapes é outro ótimo exemplo de linguagem visual padronizada. A sua execução é tão parecida com Mandela Catalog que ofusca um conceito que poderia ser interessante. Uma droga na qual faz o seu rosto se contorcer para um sorriso e chega até o ponto da face ficar irreconhecível. É super legal até chegar ao ponto de vermos essas faces e ficar com a impressão de que eu tava vendo um spin-off de Mandela Catalog. E pra ser bem honesto, eu consigo perfeitamente enxergar The Smile Tapes num formato atual, sem o efeito de VHS. Não sei se vocês lembram dos Void Memes que existiam um tempo atrás no YouTube, mas eu acho que a série poderia ir naquela direção, já que honestamente todo o aspecto visual de VHS não impacta tanto na narrativa ou no conceito como em outros casos. O que também me leva para outro problema. Muitas obras passam a sensação de não terem um conceito muito desenvolvido e acabam dependendo muito desse bendito filtro que você está vendo pelo passar do vídeo. Eu consigo entender pessoas mais novas sentirem um certo desconforto em assistir algo gravado em uma mídia arcaica, especialmente pois elas não funcionam tão bem como um DVD, por exemplo. Mas eu enxergo que, de qualquer forma, é só uma mídia antiga. Depender unicamente dela como objeto direto para causar terror só dá a impressão de que o criador não tem confiança sobre o conceito da sua história e depende de um fator externo, o que era totalmente o oposto em Mandela Catalog e Local 58, onde não era um filtro de VHS que causava medo, mas sim como aquele conceito macabro era executado. Isso aqui não era para ser uma muleta para causar medo, mas uma escolha artística para complementar a identidade visual da obra. Outro sentimento que eu tenho é que muitas pessoas acham que uma identidade visual e estrutura totalmente derivadas de outra obra podem ser supridas com uma lore extensa que se arrasta por vários e vários vídeos diferentes. Isso nem é algo atual, pois eu já sentia que Mandela Catalog se arrastava em várias partes diferentes, mas pelo visto até os pontos negativos da obra meio que viraram um padrão dentro do analog horror. O ritmo de Local 58 em comparação é bem melhor. Ele não gasta o seu tempo com várias partes de puro silêncio. São vídeos curtos de 5 minutos na qual cumprem bem com a proposta de ser desconfortável e macabro, de uma forma que não se arrasta por muito tempo, além do conceito básico das obras serem bem exploradas desde o começo. Você não passa horas vendo vídeos de explicação para pegar mensagens misteriosas escondidas em 1 ou 2 frames. Você não precisa disso se a ideia inicial da sua narrativa já é chamativa. Local 58 é sobre transmissões de um canal sendo invadidas por alguém ou algo e descobrimos que tem alguma coisa de errado com a lua. Mandela Catalog é uma série de fitas instrutivas sobre o que fazer caso encontrar com criaturas chamadas alternativos. Monument Mythos são mini documentários na qual exploram mistérios escondidos em monumentos históricos dos Estados Unidos. Percebeu como todos esses exemplos possuem uma ideia inicial básica de se acompanhar e que futuramente elas são aprofundadas? Mostrar um JPEG editado num filtro VHS com uma mensagem enigmática não é apresentar uma ideia básica, muito menos serve para estabelecer uma ameaça na narrativa, o que é outra coisa que alguns analog horror gostam de fazer. Enquanto nos exemplos citados nós temos estabelecido a presença da ameaça ou antagonista logo no primeiro episódio, algumas séries por algum motivo fazem episódios atrás de episódios com mensagens misteriosas e enigmáticas, porém falham em mostrar o perigo da ameaça, jogando qualquer sensação de urgência pela janela praticamente. Mas eu não vou ficar aqui só falando sobre como o gênero se acomodou e não tentar arriscar mais nada. Eu queria também dizer algumas ideias de analog horror que seriam bem legais e interessantes em serem executadas. A primeira coisa que eu acharia muito legal de ver era algum outro formato de mídia ser explorado. Analog horror ficou tão preso no padrão vídeo instrutivo / transmissão de TV que eu gostaria muito de ver outros formatos sendo explorados. O próprio Monument Mythos se comporta como uma espécie de documentário, que eu acho super bacana e diferente. Eu acho que outras coisas como comerciais, clipes antigos de músicas, gravações caseiras, tipo aquelas que a família geralmente gravava. Poxa, dá até pra usar a Bruxa de Blair como um exemplo legal, já que é um found footage feito usando uma câmera VHS. Eu adoraria ver uma série de analog horror que de fato usa ou tenta emular uma câmera assim e tente ir para a direção do found footage ao invés das mesmas gravações. Eu sei que FNAF VHS meio que já faz isso, mas eu tô falando de fisicamente gravar. E se Bruxa de Blair conseguiu isso com nada de verba e lá em 99, eu acho que alguém hoje em dia com a tecnologia muito mais avançada e acessível consegue fazer ainda melhor. E algo que até me impressiona, pra ser sincero, é como um gênero que
que é voltado em emular a mídia e outros aspectos dos anos 70 e 80, nunca tentou fazer algo inspirado em slashers que eram febre nessas décadas. Talvez seja só viagem minha, mas imagina o potencial de um analog horror de Halloween, por exemplo. Ou melhor, pegar algum filme trash de inspiração. Ver algo de analog horror que não se leva tão a sério e se permite mesclar comédia com humor ácido seria um alívio pro gênero. Se outras obras também de terror que surgiram na internet, como Don't Hug Me I'm Scared e Happy Meat Farms, conseguem fazer isso de forma incrível, é inteiramente possível o analog horror seguir esse caminho. Por mais que eu tenha criticado bastante o uso repetitivo de vários aspectos dentro do gênero, eu também queria falar sobre algumas obras de analog horror que de fato fogem um pouco desse padrão. A primeira, que recentemente ficou bem famoso, foram os vídeos do canal Urban Spook, que retrata a investigação policial sobre um serial killer conhecido como O Pintor. Uma coisa que já me agrada nesses vídeos é que Urban Spook é bem confiante no seu conceito, então os vídeos são bem diretos. Existe uma espécie de progressão bem linear na narrativa, mas desde o primeiro vídeo você já sabe o básico para continuar acompanhando. O segundo ponto é a sua linguagem visual, que sim, temos mais uma vez todo o lance do filtro VHS com fundo preto e texto na tela, mas dessa vez nós temos a presença das pinturas, que são feitas pelo serial killer representando como aquela vítima foi morta. Elas são genuinamente macabras e desconfortantes. Várias outras séries usaram JPEGs editados por tanto tempo que é realmente incrível ver o uso de uma outra forma de identidade visual. E eu adoro como elas, ao mesmo tempo que são realistas, ainda são abstratas o suficiente para deixar na imaginação como essas vítimas ficaram desse jeito. E eu sei que esse ponto vai ser controverso e que foi alvo de várias críticas, mas eu pessoalmente acho que a série não teria o mesmo impacto que tem se a escrita fosse ruim. A forma como a legenda descreve esses assassinatos extremamente grotescos e cruéis, de forma fria e direta, cria esse sentimento de vazio e desgosto, como se você estivesse lendo um laudo de um legista. E assim como as pinturas, as descrições dão espaço para sua mente trabalhar em como tudo isso aconteceu. Sim, a obra tem vários momentos em que a violência fica exagerada, a um ponto que o autor parece que só voltou a ter 15 anos de idade e acha que quanto mais gore, mais assustador algo fica. Mas na minha opinião isso são momentos. No geral, a obra até agora acerta na escrita. E eu acho que o conceito que mais me chamou a atenção foi de como vimos o antagonista ser um ser humano qualquer. Ele não tem uma motivação exata, ou é um ser cósmico, ou algum demônio. Ele é só um serial killer sádico que é cruel porque sim, o que o torna bem assustador, pois é uma pessoa capaz de tirar a vida de outros sem ter um motivo exato. No geral, eu acho que é sim uma série que tem vários deslizes, mas continua sendo uma brisa de ar fresco dentro do gênero. A minha segunda recomendação, que também é a minha favorita dentro do gênero, é conhecida como Children Under the House, cuja sua narrativa é contada por uma série de fitas compostas por entrevistas feitas por uma terapeuta infantil chamada Julia Liu, que estava cuidando de um caso em específico. O que mais me chama a atenção nessa história, além da sua ótima premissa e narrativa, é o fato dos eventos serem contados pelo uso de desenhos feitos por Jessie, a criança na qual Julia está tratando. Esses desenhos retratam as tais crianças embaixo da casa que Jessie está vendo, e meu amigo, esses desenhos. Existe um certo abstratismo em volta de desenhos feitos por crianças, formas irregulares junto com traços simples e a princípio feios. Agora pegue esses desenhos e os transforme em representações feitas por uma criança relatando sobre fantasmas de outras crianças que vivem debaixo da casa dele. Pois é, eu vou deixar assim, pois eu recomendo muito que vocês assistam essa série, pois ela foge de tudo que eu vi sobre analog horror até hoje. A minha última recomendação é um curta de 7 minutos chamado The Kid and the Camera. Como é algo bem curto, eu não vou comentar muito para não estragar a surpresa, mas eu adorei muito como o visual lembra uma animação stop motion feita com massinha de modelar. Além de finalmente ter um analog horror que não abusa do filtro de VHS e resolve deixar ele bem mais sutil. Meus olhos agradecem bastante. Eu não vou dar detalhes da história, pois eu acho que esse curta tem um dos plot twists mais chocantes e cruéis que eu já vi no gênero, então
por favor, vejam ele. É excelente. No fim, esse vídeo não é pra tacar hate pra quem faz analog horror, nem nada disso. Eu só quero ver o pessoal arriscando mais dentro desse formato. Eu sinto que depender apenas do que já foi feito antes dentro do gênero, ao invés de buscar experimentação, só vai acabar limitando o gênero. Analog horror tem um potencial absurdo, além de várias áreas que não foram exploradas ainda. E seria uma grande pena ver ele se tornando obsoleto, assim como o que aconteceu com as creepypastas. E pelo mesmo motivo, que é a estagnação. Então por hoje é isso, minha gente. Se você gostou do que viu, sinta-se livre para dar o seu like e se inscrever, além de compartilhar o vídeo com os amigos, que me ajuda a aumentar o alcance. E não se esqueça também de deixar nos comentários se você concordou ou não com a minha opinião. E então é isso. Eu sou Enisei e aqui me despeço. Atenção! O Chupacu está a 2 km de sua casa. Para o impedir, deixe o seu like.